Olá, queridas, graça e paz. Espero que estejam bem. Hoje vou estar compartilhando com vocês a parte de apêndice do livro Feminidade Radical, onde a autora nos traz alguns materiais sobre abuso. Então, vou estar compartilhando essa leitura. A questão do abuso, seja ele físico, verbal ou sexual, é digna de um livro separado só para ela. Não me sinto qualificada para tratar desse tópico em profundidade, mas quero lhe indicar dois materiais importantes que foram copiados com autorização. O primeiro é uma declaração sobre abuso feita pela CBMW. Essa declaração afasta qualquer ideia de que aqueles que defendem a perspectiva complementarista dos papéis masculinos e feminino de alguma forma permitem o abuso. O segundo material é um artigo breve de Ken Sand, presidente do Ministério PERSME. Esse ministério provê excelentes materiais para a resolução de conflitos e aconselhamento tanto para indivíduos quanto para a igreja local. Nesse artigo, Sand trata de uma realidade dolorosa em algumas igrejas e oferece uma resposta bíblica. Declaração sobre abuso feita pelo CBMW. Quando o CBMW foi fundado em 1987, seus líderes escreveram na Declaração de Davos: fomos movidos em nosso propósito pelos seguintes desenvolvimentos contemporâneos que observamos com profunda preocupação. Entre os itens listados estava a explosão de abuso físico e emocional na família. Naquele tempo, os líderes do CBMW também se comprometeram a trabalhar como um conselho para trazer cura a pessoas e relacionamentos feridos por um entendimento inadequado da vontade de Deus, concernente à masculinidade e à feminilidade. Para ajudar tanto homens como mulheres a perceberem seu completo potencial ministerial através de uma prática e de um entendimento de verdadeiros de seus papéis dados por Deus. E promover a divulgação do Evangelho entre todos os povos, estimulando uma santidade bíblica nos relacionamentos, a qual atrairá um mundo despedaçado. Além disso, a Declaração de Davos afirmou que, na família, os esposos devem abandonar a liderança severa e egoísta e crescer em amor e cuidado por suas esposas. O CBMW prossegue lamentando sobre o crescimento alarmante do abuso em suas muitas formas e reconhece a necessidade de uma declaração mais completa, mais forte de sua convicção de que a Bíblia fala clara e diretamente contra o abuso e que ela fala com igual clareza sobre a responsabilidade as responsabilidades diferentes para homens e mulheres no casamento. Portanto, o CBMW emitiu uma declaração ampliada sobre o abuso como parte de um esforço contínuo de demonstrar que os ensinamentos bíblicos sobre a liderança masculina no casamento não autorizam a dominação de um homem nem o abuso contra sua esposa. Esperamos que essa declaração encoraje os cristãos a se oporem ao abuso onde quer que ele apareça. Adotado pelo Conselho de Maturidade Bíblica e Feminilidade em seu encontro em Lansing, Illinois, Estados Unidos, em novembro de 1994. Declaração sobre abuso. Entendemos que o abuso significa o uso cruel de poder ou autoridade para prejudicar outra pessoa emocional, física ou sexualmente. Somos contra todas as formas de abuso físico, sexual ou verbal. Cremos que o ensinamento bíblico acerca dos relacionamentos entre homens e mulheres não apoia, mas condena o abuso. Então, aqui ela traz algumas referências que está na declaração, como Provérbios 12, 18, Efésios 5, do 25 ao 29, Colossenses 3, 18, 1 Timóteo 3, 3, Tito 1, do 7 ao 8, 1 Pedro 3, 7 e 5, 3. Cremos que o abuso é pecado, é destrutivo e mau. O abuso é uma marca do diabo e está em oposição direta ao propósito de Deus. O abuso não pode ser tolerado na comunidade cristã. Cremos que a comunidade cristã é responsável pelo bem-estar de seus membros. Ela tem a responsabilidade de amorosamente confrontar os abusadores e proteger os abusados.
cremos que tanto os abusadores quanto os abusados precisam de cura emocional e espiritual. Cremos que Deus estende a cura àqueles que sinceramente buscam a Ele. Confiamos no poder do amor curador de Deus para restaurar relacionamentos partidos pelo abuso, mas reconhecemos que arrependimento, perdão, unidade e reconciliação são um processo. Tanto os abusadores quanto os abusados precisam de contínuos aconselhamentos, apoio e prestação de contas. Em caso onde os abusadores não se arrependam ou estão indispostos a tomar passos importantes rumo à mudança, cremos que a comunidade cristã deve responder com disciplina firme em relação ao abusador e defesa, apoio e proteção do abusado. Cremos que, pelo poder do Espírito de Deus, a comunidade cristã pode ser um instrumento do amor e da cura de Deus para aqueles envolvidos em relacionamentos abusivos e um exemplo de união em um mundo dividido e fraturado. Do Conselho sobre Maturidade Bíblica e Feminilidade, reproduzido com autorização. Para mais informações, visite o site www.cbmw.org. Uma forma melhor de lidar com o abuso. Por Ken Sande, presidente do Ministério Peacemaker. O abuso sexual nas igrejas não precisa terminar com vidas partidas, processos judiciais agonizantes e congregações divididas. Quando as pessoas seguem o caminho e as palavras de Deus, esses incidentes terríveis podem resultar em cura, justiça e igrejas mais saudáveis. Quando as vítimas do abuso se manifestam descobrir que a maior parte delas está procurando 4 respostas razoáveis. Primeiro, elas procuram por entendimento, compaixão e apoio emocional. Segundo, elas querem que a igreja admita que o abuso ocorreu e reconheça que foi algo errado. Terceiro, elas querem que as pessoas tomem passos para proteger outros de um dano similar. E quarto, elas esperam compensação pelo custo do aconselhamento necessário. Como manchetes nacionais revelam, muitas igrejas têm imprudentemente ignorado essas necessidades legítimas. Ao invés disso, como muitas outras instituições, elas têm cegamente seguido a estratégia padrão de seus advogados e reguladores de seguro para evitar responsabilização legal. Elas tentam abafar a ofensa e negar a responsabilidade. Muito frequentemente, elas se distanciam das vítimas e de suas famílias, deixando-as com um sentimento de traição e abandono. Muitas vítimas frustradas eventualmente conversam com um advogado que lhes diz que elas poderiam ganhar uma milionária indenização por danos. Logo, todos estão presos num processo litigioso que reabre as feridas e geram ainda mais dor e raiva. Seja qual for o veredito, ambos os lados perdem, visto que apenas dinheiro nunca pode curar as feridas do abuso. Há uma forma melhor. Deus é um redentor e solucionador de problemas. Ele planejou uma estratégia pacificadora poderosa para lidar com ofensas entre pessoas, incluindo o abuso sexual. Quando as igrejas a seguem, como mostrarei adiante, o ciclo do abuso é quebrado e a restauração se inicia. Compaixão. Se há um lugar em que as vítimas de abuso deveriam encontrar compaixão e apoio, esse lugar é entre o povo que Deus ordenou que respondesse ao sofrimento com ternura e amor altruísta. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Efésios 4:32, Filipenses 2, do 3 a 4. Ao invés de se afastar das vítimas, as igrejas deveriam se aproximar delas, ouvir suas histórias, chorar com elas, orar por elas e carregar os seus fardos. Responder com amor e compaixão é uma das melhores formas de mostrar que a igreja abomina o abuso e está comprometida em servir aqueles que estão sofrendo. Confissão. Advogados instintivamente instruem seus clientes a não fazer confissões.
Centenas de igrejas têm seguido esse conselho míope nos anos recentes, prolongando a agonia das vítimas de abuso, enfurecendo júris e provocando indenizações multimilionárias por danos. Em contraste, todos se beneficiam quando as pessoas confiam na promessa de Deus de que o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Quando o abuso acontece, a igreja deveria expressar tristeza e reconhecer sua contribuição pelo ocorrido. Ela também deveria aconselhar o abusador a confessar seu pecado, a assumir a responsabilidade por suas ações e a procurar aconselhamento. Esses passos podem prevenir uma batalha judicial e acelerar a cura para a vítima e para o ofensor igualmente, visto que uma confissão espontânea poderia permitir que o segurador cancelasse a cobertura. Os líderes da igreja deveriam consultar seu segurador, advogado e um conciliador cristão para planejar suas palavras cuidadosamente. Compensação pelo aconselhamento. A Bíblia coloca uma forte ênfase sobre requerer que o malfeitor repare qualquer dano que ele causou a outra pessoa. Ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Êxodo 21, 19. Portanto, igrejas deveriam estar dispostas a fazer o que quer que possam para trazer integridade às vítimas de abuso. Tão logo o abuso seja revelado, a igreja deveria imediatamente vir ao resgate da vítima e de sua família, apresentando o poder redentor de Jesus e oferecendo prover ou pagar por qualquer aconselhamento necessário. Mudança. Quando um abuso acontece, declarações de arrependimento não são suficientes. Arrependimento genuíno é demonstrado ao se fazer mudanças para proteger outros de um dano similar. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Lucas 3, 8, Salmos 82, 4. Isso exige remover imediatamente o abusador de sua posição, envolver as autoridades legais necessárias ou requeridas por lei, implementar procedimentos de blindagem e supervisão para impedir outras pessoas abusivas de estarem em posições de aconselhamento ou cuidado de crianças. Tais ações não somente protegem outros do dano, como também aliviam as vítimas de abuso que estão profundamente preocupadas para que outros não sejam tratados como elas foram. Conciliação. Pode ser difícil para uma igreja implementar esses passos se a família da vítima já está ameaçando uma ação legal ou se um segurador se recusa a apoiar contatos pessoais. Essas situações ainda podem ser resolvidas sem batalha legal, no entanto, submetendo a questão à mediação ou conciliação bíblicas. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. 1 Coríntios 6, 4. A conciliação cristã por terceiros neutros pode providenciar um foro para lidar tanto com as questões espirituais quanto com aquelas legais relacionadas ao abuso. Esse processo executável legalmente oferece confidencialidade apropriada e promove confissão e restituição que ajudam a realizar justiça e reconciliação. Esses 5 passos não são teóricos. Tenho visto muitas igrejas seguirem esse processo, normalmente com grande êxito. Em um caso, um pastor descobriu que um homem tinha abusado de várias crianças na igreja, incluindo a filha do pastor. Em meio à sua própria angústia pessoal, o pastor orou para responder à situação de uma forma que refletisse o amor de Jesus. Depois de se consultar com um conciliador cristão e com um segurador da igreja, o pastor e seus presbíteros se levantaram para ministrar a todos que tinham sido machucados por esse pecado terrível. Eles persuadiram o abusador a confessar seu pecado às famílias das crianças e a se entregar à polícia. Ele voluntariamente aceitou sua sentença de prisão
e até mesmo estava grato de que seu comportamento destrutivo tinha sido finalmente refreado. Os líderes passaram muitas horas com as famílias, lamentando e orando com elas, e se certificando de que elas recebiam o apoio e o aconselhamento necessário. Além disso, os líderes melhoraram suas políticas de blindagem e supervisão para se guardar contra incidentes semelhantes no futuro. Eles também alcançaram a esposa e o filho e os filhos do abusador, os quais estavam tão envergonhados que planejaram deixar a igreja. Mas os líderes entendiam o que significava ser um pastor. Eles ministraram a essa família partida, reafirmando-a sobre o amor de Deus e a mantiveram no aprisco. Ao invés de serem arrastados por um processo judicial excruciante, as vítimas e suas famílias, o abusador e a sua família e a congregação inteira experimentaram o poder redentor de Deus. Esse processo notável terminou meses depois, durante um culto de Natal. Enquanto a igreja se preparava para cantar Noite Feliz, duas jovens meninas foram à frente para acender velas. Uma delas havia sido abusada. A outra era a filha do abusador. Quando elas terminaram sua tarefa e sorriram uma para a outra, a congregação viu a evidência tangível do amor e da graça de Deus. O abuso na igreja não tem que terminar em catástrofe. Quando a igreja segue seu Senhor, mesmo essa grande tragédia pode resultar em cura e restauração. Bem, queridas, essa foi a parte de apêndice do livro Feminilidade Radical, que traz essas declarações a respeito da posição da igreja em casos de abuso sexual, infantil ou não. Né? Infelizmente, esses terríveis casos têm acontecido dentro das igrejas. Isso é um motivo da gente dobrar os nossos joelhos e clamar por nossas igrejas, para que o Senhor tenha misericórdia, proteja nossas crianças, proteja também mulheres, homens, enfim, para que isso não continue, mas infelizmente é algo que existe dentro das igrejas e como é importante que a liderança se posicione de forma bíblica, né, de forma correta, da forma que o Senhor deseja, porque o nosso Deus, como aqui foi destacado, é um Deus de restauração e é um Deus de cura. Então, precisamos orar por isso e agir conforme a palavra do Senhor nos instrui. Ao ler esse arquivo, né, essas partes, eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente que me deixou bem triste, me fez orar muito e eu vou estar compartilhando com vocês a respeito desse vídeo. É um vídeo do pastor Iago Martins, onde ele apresenta alguns casos que aconteceram, né, nas igrejas nos Estados Unidos, e ele apresenta também essa problemática da posição da igreja em relação a abusos. Então, infelizmente, temos lideranças falhas que precisam ser alvos das nossas orações, para que o Senhor dê discernimento, dê sabedoria, dê ousadia e para que eles possam estar agindo frente a esses problemas, estar agindo de forma bíblica, da forma que o Senhor deseja, né? Sendo justos e sendo altruístas, pacificadores, né? Abraçando essas vítimas e disciplinando, corrigindo, afastando os abusadores. Então, é um vídeo bem interessante que nos leva a orar e nos leva também a refletir sobre a importância de estarmos atentos, porque infelizmente a igreja não é um lugar que está imune a abusos, né? Imune a ações malignas dentro dela. Então, precisamos orar muito por isso. E finalizamos a leitura do livro Feminilidade Radical. Eu tenho alguns planos para nós, mas antes de compartilhar com vocês,
eu vou estar compartilhando o vídeo, né, na próxima semana. Vou estar compartilhando aqui também a data que sairá o vídeo na próxima semana, que é um vídeo de resumo mesmo,